Vamos começar nossa aula. Vamos orar? Amém? Vamos orar. Júnior. Pai, em nome de Jesus, nós queremos Sim, colocar a Senhor. nossa vida diante do Senhor. Guarda-nos, Pai, fala conosco mais uma vez. Que essa aula Ai, seja uma Espírito aula Santo. poderosa. Que o Espírito do Senhor, que é santo, esteja sobre nós, trazendo uma revelação, trazendo um novo tempo. Pai, nos Sim, Senhor. ensinando a Sim, Senhor. caminhar por todo o caminho. Fala conosco mais uma vez. Que a glória do Senhor seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente termina Mateus capítulo 25. Então nós vemos assim no decorrer dessas aulas. Vamos começar vou dar uma retrospectiva, é assim que fala? Retrospectiva. É esse negócio aí. Do capítulo 24, quando nós lemos, começamos a ver sobre a volta de Cristo. Que do capítulo 24, do verso 1 ao verso 31, Jesus responde às 3 perguntas dos discípulos, dizendo, as 3 perguntas do verso 3 diz assim: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então Jesus ele começa a responder os seus discípulos sobre essas 3 perguntas. E do verso 4 ao verso 31 do capítulo 24, ele vai falar daquilo que vai acontecer ao povo judeu. Então, tudo que está relacionado a esses versículos aqui se trata do povo judeu. Do verso 32 ao verso 43, fala dos gentios. Do verso 44 ao 51, também vai falar dos gentios, dos cristãos. E nós estudamos o capítulo 25, que nós começamos com a parábola das 10 virgens, tendo entendimento também que nós precisamos do Espírito Santo. Nós entendemos do verso 1 ao verso 13 toda a importância para que na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo nós também tenhamos a lâmpada acesa, que é o Espírito Santo dentro, e também tenha nas nossas mãos a botija, que fala do Espírito Santo transbordando em nós. Então, vai falar, esses versículos vai falar disso aqui. Na aula passada, nós falamos da parábola dos talentos. Os talentos aqui se trata dos dons do Espírito Santo, que nós também temos que prestar conta diante do tribunal de Cristo, dos dons que nos foi entregue e dos frutos gerados através desse dom, da multiplicação gerada através desse dom, e que nós não podemos enterrar o nosso dom, que nós vamos sofrer sérias consequências diante do tribunal do trono de Cristo, se nós enterrarmos o nosso dom. E o livro de Mateus, ele fala literalmente sobre o reino dos céus. Mateus, como era um homem de governo dos romanos, então ele era um príncipe. Sendo ele um príncipe, um homem de governo dos romanos, ele trouxe Jesus como rei, o rei dos judeus, o rei que veio salvar o mundo e o rei que vai vir reinar sobre a terra. Então todo o capítulo de Mateus ele vem trazendo o reino de Deus, ele vai falar do reino vindouro, que irá acontecer no milênio. Então, assim, no decorrer de todo o livro de Mateus, nós estudamos sobre isso. Amém? Então, hoje, nós vamos estudar sobre o julgamento das nações, que é do Mateus 25, do verso 31 ao 46. Nós vamos falar verso por verso. Vamos lá? Mateus 25, verso 31 ao 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, todas as nações reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor que aparta os bodes das ovelhas.
E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me destes de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando vimos com fome? Quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando vimos o estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermos e na prisão e não me visitaste. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o verso 31 vai dizer assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então aqui, primeira coisa que nós vamos ver, aqui não é uma parábola, nós podemos observar, não é uma parábola, então nós vamos falar literalmente, é literal isso aqui que vai acontecer. Quando se fala quando é uma parábola, é traduzida espiritualmente, mas quando não se trata de uma parábola, a tradução ela é literal. Então, no verso 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, quando o Filho do Homem vier em sua glória, está falando da manifestação pública do Senhor. Quando será a manifestação pública do Senhor? Na sua segunda vinda, depois da grande tribulação, quando ele descer em glória e vier reinar por 1000 anos. Então aqui está falando da manifestação pública, porque também existe a manifestação oculta, que é o rapto dos vencedores, que acontecerá antes da tribulação. E depois vai falar do arrebatamento, rapto para diferenciar de um arrebatamento para o outro. Vai ter um arrebatamento antes da tribulação e um arrebatamento depois da tribulação. O antes da tribulação fala do ladrão, aquele que vem oculto, aquele que vem em secreto para buscar algo precioso. Algo que ele vai encontrar precioso. Aí nós chamamos de rapto, para diferenciar de primeiro arrebatamento e segundo arrebatamento. Então, assim, rapto e arrebatamento. Então, no rapto, só para a gente trazer clareza aqui, viu, gente? No rapto, assim, ele vem como ladrão. Ninguém vai ver nada disso, não vai acontecer nada alarmante, não vai acontecer nada. Ele vai vir escondido e buscar aquilo que é precioso para ele. E isso que é precioso para ele vai direto para o trono de Deus.
Já no arrebatamento, que é depois da grande tribulação, aí é uma fanfarra, aí é trombeta trocando, trovão acontecendo, céu rasgando, Jesus vindo num cavalo branco, os anjos juntamente com ele, vai ser num abrir e piscar de olhos, então vai ser coisa alarmante, vai ser um grande alarido, assim como diz lá em Tessalonicenses. Tessalonicenses. Então, a gente precisa diferenciar. E na nossa visão, se tem os dois acontecimentos na Bíblia, então vão acontecer os dois. A gente só precisa entender quando será, qual a cronologia. Primeiro ele vem buscar a primícia, depois ele busca o restante da colheita. E se você olhar as festas de Deus, que Israel celebra até hoje, existe a festa das primícias, ou seja, a colheita madura, a colheita que antecede a grande colheita. Isso quer dizer que o rapto, a proporção do rapto será extremamente menor do que a grande colheita, que é o próprio arrebatamento. A primícia são os filhos que amadureceram primeiro, que permitiram amadurecer primeiro. Eles se tornam a primícia. O restante da colheita e o amadurecimento vem através de tribulações, através de aflições, para que o caráter seja moldado. Vem um amadurecimento, isso se torna primícia. O restante que não amadureceram vão amadurecer na grande tribulação. Através de quê? Tribulações, perseguições. Eita! E aí vai. Ou amadurece agora. Ou amadurece agora. Ou amadurece depois. Ou amadurece depois. Mas é melhor amadurecer, tá? Exatamente. Então a gente precisa entender. Então, assim, quando fala assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, Filho do Homem, é o título de Cristo em relação ao seu reino, porque Cristo, ele vai reinar aqui durante 1000 anos como homem. Porque o corpo, ele veio, morreu, ressuscitou, o corpo dele glorificado voltará novamente glorificado, assim como todo o resto que foi glorificado, e irão reinar com Cristo durante 1000 anos. E esse reino é chamado reino messiânico. Então, Filho do Homem vier em sua glória. O julgamento aqui está falando do tribunal de Cristo. Vai acontecer 2 tribunais, certo? Que nós vamos entender aqui a diferença dos dois. Nós temos o primeiro. Existem 4 tribunais na realidade. Deixa eu tentar falar aqui. O primeiro tribunal, Cristo passou por nós. Ele nos livrou da morte eterna. Copia, hein? Primeiro tribunal, Cristo passou por nós, livrando-nos da morte eterna. Da morte eterna. É o que trouxe salvação. Exatamente. É o que trouxe salvação. E por causa dele ter passado por esse tribunal, todos nós podemos ser salvos. O segundo tribunal é o tribunal de Cristo, que acontecerá nos ares. É onde nós seremos recompensados por aquilo que fizemos. É onde que nós seremos recompensados por aquilo que nós fizemos. Então não tem a ver com salvação. O primeiro tribunal que Cristo passou tem a ver com salvação. E esse tribunal, porque Cristo passou, nós entramos pela porta da salvação pela graça. Porque Cristo passou por nós. Já o tribunal de Cristo, que fala do tribunal das obras, já fala que é recompensa, já vai falar daquilo que nós praticamos depois da salvação. E o próprio nome diz, né? Por ser recompensa, só é recompensado aquele que faz algo. Exatamente. E só passa pelo tribunal de Cristo quem é salvo. Quem não é salvo não passa pelo tribunal de Cristo. Passa pelo julgamento das nações. Então a porta de entrada para ser participante do tribunal de Cristo é a porta da salvação. É a porta da salvação. Então, aí vem o terceiro, o julgamento das nações. Que esse julgamento das nações
ele é feito no final da grande tribulação, na entrada do milênio, no final desta era, que é o julgamento das nações, e que nós vamos ser participantes desse julgamento aqui. Nós vamos, no decorrer do estudo, nós vamos entender sobre isso. E por último, nós temos o Tribunal do Grande Trono Branco, que é o tribunal no final do milênio. E esse tribunal é o próprio Deus que vai realizar. O tribunal de Cristo é Cristo que vai fazer, o tribunal das nações é Cristo que vai fazer, e o grande trono branco é Deus que vai fazer. É Deus quem julgará. É Deus quem julgará, exatamente. Deixa eu pintar. Só tá certo. Tá bom. Ok? Então, continuemos aqui. Então, o julgamento é preparação para esse reino. Esse julgamento aqui é a preparação para nós entrarmos na era do milênio, na era vindoura. Aí aqui vai falar assim da glória do Senhor. A glória do Senhor, ela vai nos dizer da sua divindade. Vamos abrir João. João 17, versos 22 e 24. João 17, 22 e 24. Isto. 22. E eu lhes direi a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. 24. O Pai, aquele que me destes, quero-te. Quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Então vai falar da glória da divindade de Cristo, porque Cristo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E Deus é Deus. Eles são um só. Exatamente. É Deus. Então, aí também vai falar da glória da sua humanidade. Vamos ler Salmo 45, verso 3. Salmo 45, verso 3. Salmo 45, verso 3. Mantenha a espada à cintura, ó herói, cobre-te de majestade e esplendor. Qual que tá essa tradução aí? Essa é a King James. Muda para mim, fazendo favor. Deixa eu achar aqui na Bíblia que é mais fácil do que mudar. Uhum. Salmo 45, verso 3. Verso 3. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a glória e a tua majestade. Uau! Então, porque esse salmo aqui fala de Jesus. Então, fala da humanidade também de Cristo. E esta glória também vai falar da ressurreição de Cristo. Vamos abrir em João 7. João 7, 39. E isto disseste pelo Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Uau! Então vamos agora para Atos 3, versos 13 a 15. Atos 3, 13. Uhum. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto, para vos negastes o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Então a glória dele também vai nos dizer da sua ressurreição.
e também da sua ascensão. Vamos abrir em Hebreus 2. Hebreus 2, verso 9. Hebreus 2, 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, a glória do Senhor diz respeito à sua divindade, à sua humanidade, à sua ressurreição e à sua ascensão. Uau! E ele se assentará no trono da sua glória. Que trono é esse? Vamos abrir Lucas 1, versos 32 e 33. Lucas 1, 32 e 33. E será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, o trono do Senhor, que trono é esse? O trono dele é o trono de Davi, que estará em Jerusalém. Abre em Mateus 19, 28. Mateus 19. Verso 28. Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Uau! Naquele tempo, em Jeremias 3,17 diz o seguinte: naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor. Em Jerusalém nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Meu Deus! Então o trono do Senhor está em Jerusalém, certo? Vamos agora para o verso 32 e 33. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes às ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então todas as nações aqui são os gentios que ficarão vivos na vinda de Cristo à terra. Então presta atenção. Haverá ímpios quando Jesus vier descendo em glória, vai ter a guerra do Armagedon. Certo? Não sei se aqui eu falo sobre a guerra do Armagedon, não lembro direitinho, mas vai falar sobre a guerra do Armagedon. Não vão ser todos que vão estar na guerra. Então vai sobrar. Tem pessoas que salvarão do anticristo, mas ainda continuam ímpios, não aceitaram a Cristo e tudo. Então vão ter ímpios, e esses ímpios eles passarão pelo tribunal chamado julgamento das nações. Então todas as nações vão passar por esse julgamento, todos os povos que habitam nas nações vão passar por esse julgamento, certo? Então aqui Jesus ele está tratando as nações ímpias como ovelhas e bodes. Presta atenção, aqui não está falando de cristão, aqui está falando de ímpio, ovelhas e bodes, certo? Então são os gentios que ficarão vivos na vinda de Cristo à terra, depois que aqueles que seguirem ao anticristo terem sido destruídos em Armagedon. Vamos ver? Agora que eu achei aqui. Abre Apocalipse 16, verso 14. 16, 14. Porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para congregar a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Verso 16. Verso 16. E os congregaram
no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. Verso capítulo 19, 19. de 11 a 15. Capítulo 19, de 11 a 15. E viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e a sua cabeça havia, e na sua cabeça, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada aguda, para ferir com ele as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Versos 19 a 21. E vi a besta, e os reis da terra, e os exércitos reunidos para fazerem guerra. Aquele que estava sentado sobre o cavalo, e é seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então Jesus desce juntamente com a primícia e com a grande colheita, que todos eles foram arrebatados, foram o corpo glorificado e vão descer vestidos de linho de fino e governará com Cristo com vara de ferro. Então aqui nós vemos que os gentios restantes serão todos julgados. E nós vamos estar no julgamento, juntamente com Cristo, perante o trono da glória de Cristo. Serão todos reunidos diante dele. Esse será o juízo de Cristo sobre todos os vivos antes do milênio. Vamos abrir Atos 10, 42. Atos 10, 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então Jesus ele é juiz dos vivos e dos mortos. 2 Timóteo 4:1. Segunda Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Na sua vinda e no seu reino. Então, para a gente entender aqui o que o julgamento de Cristo, ele é juiz dos vivos e dos mortos, e que é a diferença do julgamento dos vivos para o julgamento dos mortos. O julgamento dos vivos é o tribunal de Cristo. O julgamento dos vivos é o tribunal que será executado na terra depois do julgamento dos crentes nos ares. Porque o tribunal de Cristo que fala sobre as obras. Só para quem tem dúvida, abre aí em 2 Coríntios, se eu não me engano, verso 5, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios 5, 10.
Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Então, todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo diante daquilo que nós fizemos. E esse tribunal vai ser nos ares, certo? O dos mortos será executado no final do milênio, porque esses mortos aqui, eles não vão ser ressuscitados. Como é que é? Fala de novo. O tribunal dos mortos será no final do milênio, porque quem vai ser ressuscitado é quem passará pelo tribunal de Cristo. Entendeu? Entendi. A Bíblia fala daquele que ai daquele que ficou para a última ressurreição, a segunda ressurreição. Eles vão ressuscitar e vão ser já julgados para o lago de fogo. Entendi. Entendeu? Então será executado no final do milênio. Então aqui que a gente precisa entender, aqui que nós estamos lendo o verso 32 e 33, diz que nós estamos falando para as nações ímpias que ficaram, certo? Só que a gente vai entender aqui que o Senhor é pastor não somente dos crentes e dos judeus, mas também de todos os povos. Por isso que aqui é o julgamento das ovelhas e dos bodes. Vamos ver que ele é pastor dos crentes? Vamos rever. Abre em João 10, 11. João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Hebreus 13, 20. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas. Agora, abrem em Salmos 81. Capítulo 80, verso 1. Tu que és pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias a José como a um rebanho. Tu que te assenta entre os querubins, resplandece. Jeremias 31, verso 10. Jeremias 31, verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas longínquas, e dizei que espalhou a Israel, o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Então nós vemos aqui que Jesus, ele é pastor tanto dos crentes quanto dos judeus. Agora vamos ver dos povos. Abre em Salmo 100. De 1 a 3. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus e foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos seu povo e ovelhas do seu pasto. Então olha ali. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, todos os povos. Então, ele vê o mundo como ovelhas, e aqui ele vai dividir ovelhas e bodes. Então, vocês vão entender por que ele dividiu. Verso 34 de Mateus 25. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha o que ele fala pro restante do
povo que não foi arrebatado, que se não foi arrebatado, porque é ímpio, gente. Presta atenção, só é arrebatado, passou pelo tribunal de Cristo. Quem foi salvo. Quem foi salvo. Quem não foi salvo está aqui para o tribunal das nações. E esse povo aqui tudo entrará no milênio. E como Deus é justo, ele julgará e dará com justiça aquilo que eles fizeram de acordo com aquilo que eles fizeram. Então, a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Após o juízo do trono de glória de Cristo, ele vem e separa as ovelhas e dos bodes. As ovelhas, elas serão transferidas para o milênio, a fim de ser o povo que viverá sob o governo real de Cristo e dos crentes vencedores. Quem que os crentes vencedores irá governar? Sobre esse povo, sobre as nações. Os crentes vencedores irá reinar com Cristo e governar sobre as nações, sobre esse povo que entrará no milênio. Tá pegando aí? Estão pegando? Quem são os crentes vencedores? Vamos abrir aí Apocalipse 2. Ah, Jesus. Apocalipse 2. Versos 26 e 27. 2, 26 Pode e deixar 27. que no final eu vou abrir para pergunta, tá, gente? Se eu souber responder. 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerás. E se não quebradas como vaso do olheiro, como também recebi de meu Pai. Ou seja, os crentes vencedores vão governar com Cristo com vara de ferro, juntamente com ele. Certo? Capítulo 12, verso 5. De Apocalipse? Apocalipse 12, 5. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Uau! Apocalipse 20, versos de 4 a 6. Apocalipse 20, de 4 a 6. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. E esta é a primeira ressurreição. Versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Uau! Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, os crentes vencedores, gente, vão reinar com Cristo durante 1000 anos. Aqueles que morreram vão ressuscitar. Eles não ficaram para a segunda ressurreição, porque a segunda ressurreição é para condenação eterna. Então, a Bíblia fala que, a palavra do Senhor fala que no reino vindouro será estabelecido reis e sacerdotes. Os crentes, os cristãos vão reinar com Cristo. Quem serão os sacerdotes? Os judeus. Vamos ver? Zacarias 8, versos 20 a 23. Zacarias 8, 20. 20 a 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor,
e buscar ao Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das suas vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvidos que Deus está convosco. Uau! Então, o povo sacerdotal que vai ter no milênio serão os judeus. Amém? Reis e sacerdotes. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, o milênio ele será dividido em 3 partes. Terá 3 povos, vamos dizer assim, divididos. Só para a gente entender. Vou dizer assim, 3 povos para vocês entenderem. A grosso modo. A grosso modo, como acontecerá isso aqui. Então, aqui no julgamento das nações, Jesus ele está julgando as ovelhas e os bodes. E aqui no verso 34 diz exatamente qual será o galardão deles, que eles vão receber uma herança. Mas como assim, são ímpios, vão receber uma herança? Vão, mas vocês lá na frente, nós vamos terminar do estudo, vocês vão entender por que eles vão receber essa herança. Certo? Vamos ler de novo o verso 34? Então dirá o rei aos que estiverem sentados à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então esse reino, ele está preparado para essas ovelhas desde a fundação do mundo, desde quando o mundo foi criado. Então, a terra, o que eles vão receber de herança? A terra. Onde haverá a bênção da criação. Que bênção é essa? Essas ovelhas vão herdar essa bênção. Vamos ver lá em Gênesis 1. Gênesis 1. Qual é o versículo? 28 a 30. Gênesis 1, 28 a 30. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e a sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, que há alma vivente, toda a erva verde será para seu mantimento. E assim foi. Então, nós vamos entender que eles receberão essa herança. O reino que as ovelhas herdarão são as terras. Vamos abrir agora em Mateus 5, verso 20. Mateus 5, 20. Uhum. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Verso que o reino dos céus fala do milênio, tá, gente? Capítulo 7, verso 21 agora. 7, 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, a bênção da primeira sessão do milênio é da criação de Deus, que foi preparada para as ovelhas desde a fundação do mundo. A bênção da terceira sessão, que nós vamos falar, que a terceira sessão é a parte celestial e espiritual. A segunda sessão é a nação de Israel. O primeiro povo são as ovelhas. O segundo povo, a nação de Israel. O terceiro povo, a parte celestial e espiritual.
Então, as ovelhas elas vão receber como herança todas as terras. E eles vão plantar, eles vão colher, eles vão continuar a vida normal. Vida que segue. Vida que segue. Estão entendendo? E eles, para que haja chuva na sua nação, haja tudo, eles vão ter que ir a Israel. Assim como nós lemos um pouco lá em Zacarias. Certo? Então, o segundo povo, a segunda é a nação de Israel, que é desde o Nilo até o rio Eufrates, de onde os judeus salvos governarão a terra. Vamos abrir aí em Isaías 60. Isaías 60. 60. De 10 a 12. Versos 10 a 12. E os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te feri, mas na minha benignidade tive misericórdia de ti. E as tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia e nem de noite se fecharão, para que te tragam as riquezas a ti dos gentios, e conduzidos com elas os teus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perceberão, sim, estas nações serão de todos assoladas. Ou seja, as ovelhas elas vão ter que levar oferta, vão ter que tudo a Israel. Oferta, oblação, libação, isso aí tudo vai continuar no milênio, gente. Vai ter que levar para Israel, porque se não levar para Israel, não vai ter chuva, não vai ter mantimento, não vai ter cura de doenças. A gente vai entender um pouquinho mais para frente. Isso tudo. Então, isso mostra, esse é um dos porquês que a questão de oferta, dízimos e primícia é princípio. É princípio. E não tem a ver com o Antigo Testamento. Por quê? As pessoas que são contra dízimos, ofertas e primícias, eles falam que dízimo... desde o Jardim do Éden. Exatamente. Eles falam que dízimo e ofertas não existem no Novo Testamento. Mas, na verdade, é que para o povo de Israel, você não precisa falar sobre esse assunto, porque eles já têm intrínseco neles. Então, esse texto mostra bem claramente que, inclusive no milênio, haverá entrega de dízimos, ofertas e primícias. Sim. Abre agora em Zacarias 14. Zacarias 14. 16 a 18. 16 a 18. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrarem a festa dos tabernáculos. Vai ter lá também? Vai ter festa de tabernáculo. Meu Deus! Vai ter essa festa de tabernáculo no milênio. Ah, Jesus! E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela chuva. Virá sobre eles pragas com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Uau! Então, gente, presta atenção, vocês estão entendendo aqui que as ovelhas, o restante da terra, ainda haverá família, vida que segue. Vida que segue. Já na parte celestial, quem já faz parte da parte celestial já não tem mais família, já estão ali vivendo a plenitude com Cristo ali. Certo? Então, a terceira parte, o terceiro povo que vai compor assim um milênio, é a parte celestial e espiritual, é a manifestação do reino dos céus. Abre em 1 Coríntios, capítulo 15, perdão. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 52.
E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, esse povo aí que foi arrebatado e tudo mais, vai descer com Cristo já para reinar com ele, e esse povo vai fazer parte da parte celestial no milênio. E quando o texto aqui fala nem todos dormiremos, a palavra dormir aqui é morrer. É morrer, tá? Por que que não está escrito morte? Porque nós perante Deus somos justificados através de Cristo. Por isso que lá no Éden, quando Adão morreu para que Eva nascesse e Deus arrancasse a costela dele, a palavra morte não existe lá, porque não havia pecado. Então aqui, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos nós morreremos, porque perante Deus ele já nos vê sem o pecado, porque o sangue de Cristo nos cobriu. Então a bênção da terceira sessão, que é a parte celestial, ela foi ordenada para os crentes antes da fundação do mundo. Uhum. Presta atenção, vou repetir, talvez vocês me pegaram. A bênção da primeira sessão, que é das ovelhas, que é dos povos, ela foi ordenada desde a fundação. Você já estava guardado para nós. Dos crentes vencedores, ela foi ordenada antes da fundação. Uau! Repete. A bênção da primeira. A bênção da primeira parte, que é das ovelhas de todos os povos, foi liberado na fundação da terra. Na fundação do mundo. E a dos vencedores? E a dos vencedores antes da fundação. Antes da fundação do mundo. Uau! Abre em Efésios. Efésios. Capítulo 1. Capítulo 1. De 3 e 4. 3 e 4. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia! Uau! Só assenta nas regiões celestiais quem vai reinar, querido. Agora muita coisa faz sentido. Agora muita coisa faz sentido. Quem vai reinar senta nas regiões celestiais. Uau. Amém? Vamos ler agora versos 35 a 39. Versos 35 a 39. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e era estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? Até 39. Até 39. Então, aqui ele está falando, Jesus ele está falando, por que eles estão entrando nesse gozo, pegando essa herança? Nem eles entendiam, né? Nem graça. Nem eles entendiam tamanha graça. Por quê? Porque todos os sofrimentos mencionados nesses versículos sucederão aos crentes que foram deixados para serem provados, para se tornarem maduros, provados, durante a grande tribulação. O que acontece?
como todos já sabem, o anticristo vai perseguir os crentes. E essas nações aqui, quem receber os refugiados do anticristo, quem receber os judeus que correrem dele, do anticristo, der de beber, der de comer, der tudo, esses vão ter direito à herança no milênio. Aqueles que fizeste a um dos meus pequeninos. Aqueles que fizeste a um dos meus pequeninos. Quando fala um dos meus pequeninos aqui, que um dos meus pequeninos aqui, quem é? Que no verso 40 nós vamos falar. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ou seja, ele vai mostrar, quando vocês fizeram para esses aqui, porque vai estar presente no tribunal, quando vocês fizeram para esses pequenininhos aqui, que vocês deram de comer, que vocês deram de beber, que vocês deram, tudo vocês fizeram para mim. Então vocês podem entrar e receber a herança de vocês, que está guardada desde a fundação do mundo. Uau! Uhum. Ok? Tá batendo na porta lá, Kelly. Abre em Mateus. Abre em Apocalipse, quer dizer, Apocalipse 3, verso 10. Apocalipse 3, 10. Uhum. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aqui está mostrando que haverá uma tentação para todo mundo, os que habitam na terra, certo? E está falando da grande tribulação. Em Mateus 24, 21 também vai falar dessa tentação, vai falar daquilo que uma tribulação, uma tentação como nunca houve, nem Hitler, nem Napoleão, nem ninguém conseguiu. Vai acontecer sobre a terra na grande tribulação. E todos os que ajudarem estes pequenininhos, que deram de comer, que deram de beber, mesmo assim, eu não aceito Cristo não aceitei Cristo não, mas deixa eu. Mas vocês vão entender por que eles vão dar de beber, o que eles vão dar de comer para eles. Porque haverá um evangelho sendo pregado na grande tribulação. Uhum. Certo? Então, isso ocorrerá na grande tribulação quando os crentes sofrerem perseguição do anticristo. Os pequenininhos são os crentes que venceram a perseguição do anticristo. Então, eles vão estar presentes na grande tribulação, no tribunal, nesse tribunal para as nações. Abre em Apocalipse 13, versos 6 a 7. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Uau! E do tabernáculo e que habitam no? E dos que habitam no céu. Uhum. E lhe foi permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe o poder sobre toda a tribo, língua e nação. Meu Deus. Capítulo 20, verso 4. Capítulo 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e lhes foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, vai ter uma grande tribulação, que é o que nós todos sabemos. Versos 41 a 44. 41 a 44. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim fizestes.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo na prisão, não me vestistes, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então aqui nós vemos ele se relatando, conversando com o povo da esquerda, os bodes. Então aqui o fogo eterno é literalmente o fogo do lago de fogo, que é o julgamento eterno. O inferno, gente, não é o julgamento eterno. O inferno é simplesmente uma sala de espera que será lançada no lago de fogo. Eita. Vamos abrir em Apocalipse 20. Apocalipse 20. Versos 14 a 15. Apocalipse 20, 14 e 15. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Uau. Então, o lago de fogo é o fogo eterno, é o juízo final. Então, o inferno, vou repetir, o inferno não é o juízo final. O inferno é simplesmente, tanto o inferno quanto o paraíso, é uma sala de espera. Só que o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então, os bodes perecerão no lago de fogo depois do anticristo e do falso profeta. Apocalipse 19, verso 20. Apocalipse 19, verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, e antes do diabo e dos pecadores ressuscitados, isso é parte do cumprimento. Vamos ver que abre aí Apocalipse 20 também. Porque o falso profeta e o anticristo, eles vão ser lançados antes no lago do fogo do que o diabo, tá? O diabo, no milênio, ele vai ser preso durante 1000 anos. E depois que ele será lançado no lago de fogo. Sim. Você falou que o inferno é uma sala de detenção e espera, não é isso? Isto. Então, tá conectado ao Hades, que é um lugar de detenção Isto. e espera? Isto. Porque no Hades está o paraíso e o inferno. E o paraíso é a sala de espera para a eternidade com Deus. E o inferno, a espera do lago de fogo. Quem está no paraíso vai ser ressuscitado. Quem está no inferno não vai ser ressuscitado. Ele será ressuscitado na segunda ressurreição e logo vai ser lançado no lago de fogo. Que é o julgamento final, né? Que é o julgamento final. Então, ele será julgado no tribunal, no grande trono branco. Exato. Apocalipse 20, Versos 10. verso 10. E o diabo e os que enganavam foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, quando o diabo é lançado, a besta e o profeta já tá lá. Porque a besta e o profeta, ele é lançado no tribunal aqui das nações. Ele é lançado aqui no tribunal das nações aqui. Logo depois, no Armagedon, eles já são lançados. Aconteceu o Armagedon, eles já são lançados. E o diabo será preso durante 1000 anos e depois ele será lançado no lago de fogo.
Então, isso faz parte do cumprimento de Apocalipse 14:10. Vamos ver o que está em Apocalipse 14:10? Então, o livro de Apocalipse não é cronológico quando se fala escatologia. Não, Apocalipse não é cronológico. E o próprio Apocalipse, a palavra Apocalipse, na realidade, foi traduzido para nós como Apocalipse. Mas é revelação. O próprio Apocalipse se explica dentro dele mesmo. Ok? Apocalipse 14:10. Também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Meu Deus. Então, quando eles são lançados no lago de fogo, é o cumprimento dessa palavra. Então, o lago de fogo, gente, ele não foi preparado para ele não foi preparado para os homens. Ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Só que o homem resolveu seguir ao diabo, opondo-se ao Senhor. Meu Deus. Então, como ele se opôs ao Senhor, assim como o diabo se opôs ao Senhor, ele compartilhará o lago de fogo juntos, um com o outro. Certo? E com os anjos caídos. Verso 45. Estamos terminando. 45. Então lhes responderá dizendo, em verdade eu vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes a mim. Porque o que acontece? Na tribulação, assim como aconteceu em todas as perseguições, a Bíblia vai falar que o irmão, família vai entregar parente. Então, assim, eles vão entregar. Então, vai ter aqueles que vai alimentar, vai ter aqueles que vai dar alimento, que vai vestir, mas vai ter aqueles que vão negar. Esses que vão negar o socorro para os pequeninos, que pequeninos são esses? Aqueles que foram degolados por causa do anticristo, aqueles que estão lá participando. Os que se entregaram para o reino, né? O que se entregaram para o reino e permitiu ser amadurecido durante o tempo da tribulação. Esses são os pequeninos do Senhor. Pequeninos tanto que vão reinar com ele. Então depende do ângulo que a gente olha. Entendeu? Então, não fazendo para estes, não entrará na próxima era, que é o milênio, será lançados no lago de fogo. Certo? Vamos para o verso 46 agora. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, para que os crentes deixados na terra, na tribulação, recebam cuidado, vai ter um evangelho sendo anunciado. São tudo parte do plano de Deus, do reino de Deus. Existem 3 tipos de evangelho sendo pregado. Hoje nós temos 2 tipos. Primeiro, o evangelho da salvação. Segundo, o evangelho do reino dos céus. Terceiro, o evangelho eterno. O evangelho eterno ele será pregado na grande tribulação. E ele será pregado por um anjo. E esse povo que ouvir falar, esse anjo pregando e temer a Deus, vai alimentar os pequeninos. Vai cobrir os pequeninos, porque vão estar temendo a Deus, com medo de Deus. Então, os que porque ele vai estar pequenos... anunciando o juízo. Entendi. Vamos abrir em Apocalipse 14, de 6 a 7. Apocalipse 14, 6 e 7. E vi outro anjo a voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo e língua e povo,
dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Então presta atenção, gente, isso aqui me faz amar a Deus mais ainda. Na grande tribulação, Deus envia um anjo para que pregue ao povo iníquo, né? Porque pregue ao povo iníquo para que nem todos se percam. Meu Deus. Tamanha graça. Tamanha graça. E ele prega a toda a nação. Ele fica andando nos ares pregando e gritando. Que evangelho é esse que ele prega? Então existirá uma graça mesmo após a porta da graça. Sempre houve. Sempre houve. Houve antes da graça e haverá sempre depois. houve. Davi desfrutou da graça. Moisés desfrutou da graça. Um monte de desfrutaram da... Sempre houve. Uau. Então, assim, esse evangelho ele será pregado. Volta lá, Apocalipse 14 para mim. Durante a grande tribulação. Então, que nós vemos que é diferente do evangelho da graça, que é preparado e é a igreja que prega. Esse será pregado por um anjo. O evangelho da graça e o evangelho do reino é pregado por nós, né? O evangelho da graça e do reino, ele é pregado por nós. Os anjos queriam estar pregando no nosso lugar. Mas Deus falou assim, é eles que precisam anunciar. São eles que vão anunciar. Mas, no entanto, na grande tribulação será um anjo. Fala de um anjo. Lembrando que para que Cristo volte, o evangelho do reino precisa ser pregado a toda criatura, e não só o evangelho da graça. Não só o evangelho. O evangelho da graça é a porta do reino, né? Então, o conteúdo básico do evangelho da graça é o arrependimento e a fé no Senhor Jesus. Então, para que o homem seja perdoado dos seus pecados e nasça novamente como filhos de Deus. Enquanto que o conteúdo do evangelho eterno é que os homens devem temer e adorar a Deus. Porque o anticristo vai vindo se opondo totalmente. Satanás vai vindo se opondo totalmente. E para que nem todos se percam, vem. E eles ouvindo isso, eles começam a alimentar o povo de Deus. Alimentar, ir na prisão. Ah, tá preso? Vou lá levar alimento para ele. Para que não sejam nem enganados pelo anticristo, para que sejam trazidos novamente à genuína adoração a Deus que fez os céus e a terra. Apocalipse 14, 6. Olha o teor da pregação do anjo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno para proclamar aos habitantes, aos que habitam sobre a terra, e toda nação, tribo e língua e povo. Então eles temem a Deus. Somente o homem tem o privilégio de pregar o evangelho da graça e do reino. Bom. Mas o evangelho eterno será pregado por um anjo no céu, no desfecho da era final. Então esse pessoal, aqui que no verso 7 vai falar assim, temei a Deus e dai-lhe glória. Ele vem se opondo ao anticristo e fala assim, abre os olhos de vocês, temei a Deus e dá glória para ele. Então, é um mandamento dado aos que habitam na terra, acorda. Então, ele vem opondo-se ao falso profeta que declara que para os homens, que os homens precisam seguir a Cristo. Aí vem o anjo opondo-se ao falso profeta, dizendo, vocês precisam temer a Deus e dar glória para ele. Então ele vem neutralizando a ameaça de morte contra os que recusam a adorar o anticristo. Meu Deus. Certo? Então, em Mateus 25, verso 46,
né, diz: irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui ele está falando das ovelhas e dos bodes. Olha o contexto. Quem se tornou justo aqui? As ovelhas. Certo? Por que eles se tornaram justos? Porque praticaram justiça para Deus. Vocês estão entendendo? Então o Senhor julgará as nações, não segundo a lei de Moisés ou o evangelho de Cristo, mas segundo o evangelho eterno. Uau! Ele julga cada povo, tribo, língua e nação segundo aquilo que é pregado. Segundo aquilo que é pregado. Entendi. Entendeu? Na grande tribulação foi pregado o evangelho eterno, então ele vai julgar as nações de acordo com o evangelho eterno. Os que obedecem a esse evangelho e tratarem bem os crentes sofredores serão benditos e considerados justos e herdarão o reino. Que reino é esse? Está lá. Aqui vou ler de novo, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas os que não fizerem serão amaldiçoados e perecerão eternamente. Então, o evangelho da graça introduz a vida eterna nos crentes. O evangelho do reino introduz o crente a reinar com Cristo. Uau! E o evangelho eterno introduz as ovelhas na vida eterna para que elas vivam na esfera da de Deus. Amém? Essa é a aula de hoje. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.